Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui no templo da nossa igreja para nós começarmos a nossa aula da escola dominical. Nós ainda continuamos na quarentena, continuamos com o nosso templo, a nossa igreja fechada, mas nós agradecemos a Deus pelo recurso da internet e a aula, o estudo, a pregação pode chegar na sua casa ainda que eletronicamente. Eu quero começar a nossa aula de hoje, dessa manhã, orando, pedindo a bênção de Deus, a iluminação do Espírito Santo para a aula que nós teremos, mais um capítulo que nós vamos estudar da Confissão de Fé. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos pelas nossas vidas, pelo teu paternal cuidado para conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, nos abençoado, nos guardado, nos protegido, mesmo em dias difíceis, em dias de pandemia como esses que nós estamos vivendo. Te agradecemos porque temos a tua palavra e podemos estudá-la, aprendê-la e crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o teu Santo Espírito para a aula que teremos nessa manhã. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine por meio da tua palavra. Ajuda-nos para que estudemos a confissão de fé, tiremos os ensinos, comparemos com as Escrituras e sejamos fiéis ao Senhor. Abençoa as nossas vidas e tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vocês já sabem que nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, documento produzido na Inglaterra, na Abadia de Westminster, em Londres, no século XVII, entre os anos de 1643 a 1649. Hoje, domingo, 12 de julho de 2020, nós estudaremos mais uma aula, mais um capítulo da Confissão de Fé. Resumo da CFW por temas. Ela tem 8 partes. Eu tenho trazido sempre essas partes para que os irmãos vão aprendendo, se familiarizando com cada parte. A primeira parte fala assuntos relacionados com a Bíblia. Segunda, assuntos que falam sobre Deus. Terceira, salvação objetiva, que é a parte que nós vamos começar a estudar hoje. Quarta, salvação subjetiva. Quinta, vida cristã. Sexta, o cristão na sociedade. Sétima, igreja. Oitava, escatologia. Então, hoje nós vamos começar a estudar a terceira parte que fala sobre salvação objetiva. Nessa terceira parte nós temos 4 capítulos. São eles: 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Está em amarelo, nós vamos estudar hoje. 7, do pacto de Deus com o homem. 8, de Cristo o mediador. 9, do livre-arbítrio. Então, são esses 4 capítulos que compõem a terceira parte da CFW. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, que tem como tema da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Muito bem, vamos ao capítulo então. O capítulo 6 tem 6 sessões, nós vamos estudar as 6, sessão por sessão, considerando, lendo alguns versículos, nós vamos seguir a mesma mecânica que nós temos seguido nas aulas anteriores. Vamos à primeira sessão. A palavra-chave da primeira sessão é paz. Paz está em amarelo e também a palavra deles. A palavra deles é uma referência aos pais. Então vejamos o que os teólogos escreveram na primeira sessão. Nossos pais, no caso aqui Adão e Eva, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comerem o fruto proibido.
segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, pais, uma referência aos pais, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Aqui você tem as referências bíblicas da primeira sessão, eu sempre as trago todas digitadas, mas nós não vamos ler todos os versículos, porque o nosso tempo não permitiria. Vamos analisar um pouco a primeira sessão. Destacamos 2 pontos na primeira sessão. Primeiro ponto, as causas do pecado. Nesse primeiro ponto, da primeira sessão, os teólogos vão falar sobre as causas do pecado. E eu deixei essas 2 palavras destacadas em amarelo, que mostram de uma maneira mais clara as causas do pecado no Jardim do Éden. São 2 causas, você pode perceber isso pelas 2 palavras que estão destacadas em amarelo. A primeira causa é a sedução, por causa da expressão seduzidos. Adão e Eva foram seduzidos pela astúcia de Satanás. Se você ler o texto bíblico lá em Gênesis, no capítulo 3, o primeiro versículo do capítulo 3 diz: mas a serpente, mais sagaz, mais astuta de todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia criado. Então, a primeira causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, foi a sedução. Eles foram seduzidos por aquela serpente, usada pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Então, a primeira causa é a sedução. E é interessante nós observarmos que Satanás tem usado essa arma até hoje. Ele continua usando a sedução para derrubar, para, de alguma forma, matar, destruir, fazer alguma coisa em prejuízo da igreja do Senhor, dos filhos de Deus. Então, a primeira causa, a sedução. Segunda causa que eu destaco, os teólogos, destacam é a tentação. Qual que é a diferença? Por que seduzidos e tentação estão destacados? Porque tentação, ela pode ser de diversas formas, de diversas natureza, não apenas no aspecto da sedução. Então, nós temos basicamente 2 causas. A primeira, a sedução da serpente, e a segunda, a tentação de Satanás. Satanás os tenta, e ele vem com aquela conversinha mole dizendo: não, na verdade, vocês podem comer, vocês não vão... O que foi que Deus disse? Na verdade, vocês não vão morrer, e quando vocês comerem o fruto proibido, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, Satanás os tenta para levá-los à queda, ok? Então, você tem aí as 2 causas. Segundo ponto, a determinação do pecado. Esse ponto é mais complicado, eu trouxe até um exercício, eu vou fazer um exercício virtual com vocês aqui, nesse ponto. Veja, a determinação do pecado. Deus, veja o final da sessão, segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então, a determinação do pecado, o que aconteceu lá no Jardim do Éden, por mais difícil que seja na nossa cabeça, para o nosso entendimento, é preciso que nós entendamos que isso foi determinado para a glória de Deus. É difícil você entender que um pecado pode levar à glória de Deus, mas o plano, as coisas que aconteceram, não fugiram do propósito de Deus e redunda em alguma medida na sua glória. Então, a determinação do pecado é a glória de Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu vou ser bonzinho aqui, eu vou dar as alternativas, e eu quero fazer essa pergunta muito interessante. A pergunta é a seguinte: sobre a queda do homem, o que é correto afirmar? Então vamos às alternativas.
Letra A, Deus a decretou. B, ele a previu. C, Deus decretou permitir a queda. Letra D, Deus permitiu. E a letra E, você já deve estar acostumado, né? Que cai em concurso, em prova, NDA, nenhuma das respostas, nenhuma das alternativas anteriores. Então, pense comigo um momento aí nessas alternativas sobre a queda do homem. O que é correto afirmar? E que letra você escolheria? A, B, C, D ou E? Bom, essa é uma questão que certamente vai dividir a opinião evangélica brasileira. Nós não vamos ter um consenso a respeito desse ponto. Eu diria que para a maioria dos evangélicos, a maioria iria na alternativa D. Deus permitiu a queda. No entanto, nós, os confessionais, os calvinistas, seguindo o texto da Confissão de Fé, a primeira sessão, eu entendo que a melhor alternativa é a C, por mais complexa que seja. Alternativa C, Deus decretou permitir queda. Então veja, a A é tentadora, a B nem tanto, que Deus previu. Bom, que Deus sabia que ia acontecer, ele sabia, mas ele não faz as coisas por previsão de fé, ele faz por decreto. E o texto é muito cuidadoso na primeira sessão, quando eles dizem que Deus decretou permitir. Eu sei, não é fácil, é complexo entender isso, mas eu iria na alternativa C, pelo texto descrito na primeira sessão. Duas referências bíblicas para nos ajudar aqui. Gênesis 3:13. Olha só. Disse o Senhor Deus à mulher: "Que é isso que fizeste?" Respondeu a mulher: "A serpente me enganou e eu comi." Então, isso tem a ver com aquilo que nós falamos ainda há pouco, a sedução e a tentação. Veja a palavra que eu deixei em amarelo. Enganou. A serpente me enganou e eu comi. A segunda referência, Paulo vai pegar esse versículo, esse ocorrido lá no Jardim do Éden. Segundo aos Coríntios 11:3, o apóstolo diz: "Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo." Observem a expressão que eu deixei em amarelo, enganou. É a mesma palavra descrita em Gênesis 3. Gênesis 3, enganou. Segundo aos Coríntios 11, enganou. Então, isso tem a ver com aquela primeira parte, o primeiro ponto da primeira sessão, relacionado com sedução e tentação de Satanás. Segunda sessão, o resumo dela é este daí, as consequências do pecado. Vamos ver o que o texto diz. A palavra-chave é pecado, eu deixei em amarelo. Por este pecado, eles é Adão e Eva, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Essas são as referências bíblicas da segunda sessão. Nós não vamos ler todos os versículos, obviamente, mas agora eu quero destacar aí 4 consequências do pecado nós podemos ver aqui na segunda sessão. As 4 consequências são essas 4 palavras que estão em amarelo. A primeira consequência tem a ver com retidão. Eles decaíram ou perderam o seu estado de retidão. Eles eram retos, eram santos, eram perfeitos, foram criados à imagem e semelhança de Deus. No entanto, a queda arranhou essa imagem. Eles continuam sendo a imagem e semelhança de Deus, no entanto, uma imagem distorcida. Então, a primeira consequência, perderam a sua retidão original. Segunda, tem a ver com comunhão.
perderam a sua comunhão com Deus. Quando nós lemos o relato de Gênesis 3, nós podemos perceber que o texto diz que Deus vinha todas as tardes, na viração da tarde, falar com o homem. Você lembra qual foi a primeira reação do casal, de Adão e Eva, quando eles pecaram? A primeira reação foi se esconder entre as árvores do jardim, porque estavam com medo de Deus. Isso pressupõe que eles perdem a sua comunhão com Deus. Terceira consequência tem a ver com a morte. Eles se tornaram mortos em pecado, se tornaram mortos. Quando nós falamos de morte na Bíblia, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas existem 3 tipos de morte. A morte física, que tem a ver com o corpo, a morte espiritual, que tem a ver com a falta de desejo do homem pelas coisas de Deus, e a morte eterna. Então você tem 3 tipos de morte descritas na Escritura: morte física, morte espiritual e morte eterna. Quarta consequência tem a ver com corrupção. O texto diz assim: e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Veja, o pecado trouxe corrupção, atingiu o homem todo, atingiu a sua razão, a sua emoção e a sua volição. A volição não é muito conhecido nosso, mas tem a ver com vontade. O pecado nos atingiu de uma maneira toda, completa. E aqui você percebe nessa sessão, segunda, que os teólogos de Westminster, eles são dicotomistas. Eles entendem que o ser humano é formado de 2 partes. Eles falam corpo e alma. Corpo é a parte física, a alma é a parte espiritual, a parte imaterial. Então você tem aqui 4 consequências do pecado. Tem a ver com retidão, comunhão, mortos e corrompidos. 2 referências bíblicas para nos auxiliar aqui. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja a palavra morrerás em amarelo, fazendo aquela alusão que Deus havia dito lá no Jardim do Éden. Se vocês comerem, vocês vão morrer fisicamente, espiritualmente, podem morrer também eternamente. Então, essa é a ordem dada por Deus lá no início, em Gênesis 2. Veja só, Romanos 5:12, Paulo escreve: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Observem que Paulo fala da palavra morte 2 vezes nesse versículo. O pecado entrou por um só homem, e esse homem, ele é o representante federal da raça humana, e todos os homens, isso atinge todos os homens, porque todos pecaram. Isso aqui às vezes traz uma certa confusão, porque as pessoas dizem assim: bom, Adão pecou, e que culpa que eu tenho? Eu nem estava lá. Eu nem tinha nascido ainda, mas veja que Adão e Eva, eles eram os representantes da raça humana. Terceira seção, a imputação aos descendentes. Esse é o resumo da terceira seção. A palavra imputação, se você não está, aliás, deixa eu ver aqui, é a palavra-chave, né? Imputado. A palavra imputação ou o verbo imputar significa colocar na conta, atribuir a alguém, colocar na conta. Então, veja o que diz a terceira seção. Sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, ou foi atribuído, colocado na conta. Essa é a ideia de imputação. E a mesma morte em pecado
bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, e deles procede por geração ordinária. Aqui nós temos as referências bíblicas da terceira sessão. Você pode pausar o vídeo e conferir se achar necessário. Vamos analisar um pouco a terceira sessão. 3 imputações aos descendentes. As 3 imputações são as palavras que aparecem em amarelo. A primeira imputação é o delito. O delito é o pecado, o erro, a falha, a desobediência para com Deus. Então ele diz que a imputação é o delito deles foi transmitido também aos seus filhos. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis 4, nós temos lá a descrição do nascimento de 2 filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou o seu irmão Abel, nós conhecemos a história, Gênesis 4. No entanto, Caim e Abel já nascem com esse genes, o genes do pecado herdado pelos seus pais, Adão e Eva. Então, a primeira imputação, o delito. Segunda, a morte. A morte. E a mesma morte em pecado. Se o que Deus disse para Adão e Eva, aliás, o que Deus disse para eles, vale também para os seus filhos, para todos os descendentes, porque observem que eles são o tronco da humanidade. Toda a raça humana procede por geração ordinária desse primeiro casal, Adão e Eva. Terceira imputação, a natureza. A natureza tem a ver com as nossas inclinações, com a nossa natureza pecaminosa, má, corrompida, o desejo que eles tiveram por fazer o mal, em desobedecer a Deus, é a mesma coisa que há em nós também. A natureza foi corrompida, as consequências foram transmitidas para a sua posteridade. Então, o que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, nós, sendo eles o tronco de toda a humanidade, nós recebemos essas 3 imputações, que também foi colocado na nossa conta. 2 referências bíblicas para nos ajudar. Veja só, Atos 17, 26. Quem está dizendo essas palavras é o apóstolo Paulo. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Veja a palavra que eu destaquei, a palavra um. De um só fez toda a raça humana. Esse um é Adão. Lá em Gênesis 2 ele é criado do pó da terra. Depois a sua esposa, Gênesis, a partir de Gênesis 2, 18, quando ela é formada da costela de Adão, como nós conhecemos. E Paulo está em Atos 17 no Areópago, em Atenas, falando para os filósofos, os epicureus e estoicos, e ele diz assim, olha, Deus fez de um só, fez toda a raça humana. Tanto eles eram o tronco da humanidade, os representantes federais da raça humana. Salmo 51, 5. Quem escreve essas palavras é Davi. Davi diz assim, olha como é forte. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Bom, esse versículo ele mostra para nós que o ser humano ele já é pecador desde a sua concepção. Ele não precisa nascer necessariamente. Já no ventre de sua mãe ele já é um pecador. Ele já herda a natureza, como nós vimos agora há pouco, né? O delito do pai e da mãe, a morte também herdada e também a sua natureza. Seguindo a ordem lógica e cronológica do fato da concepção, primeiro se concebe, depois nasce. Na concepção, no fato da gravidez em si,
aquela criança já é pecadora aos olhos de Deus. Por quê? Você fala, mas pastor, ela está na barriga da mãe, como assim ela é pecadora? Ela tem os genes, ela herdou aquilo que Adão e Eva tinham, eles também herdaram. Por ser Adão e Eva o tronco de toda a humanidade. Quarta sessão. O resumo é as consequências da corrupção. Nós vimos agora há pouco as consequências do pecado, era o resumo de uma sessão. Agora nós mudamos um pouco, são agora as consequências da corrupção, porque a palavra-chave vai ser corrupção. Diz assim, desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Aqui nós temos as referências bíblicas da quarta sessão, você pode conferir todas elas. Vejamos aqui, vamos analisar mais detidamente a quarta sessão. Nós temos 4 consequências da corrupção. Essas palavras que eu destaquei em amarelo. Primeira consequência é indisposição. Pela palavra indispostos. Veja que o pecado nos tornou indispostos em relação a Deus. Parece estranho dizer isso, mas o ser humano está indisposto para com Deus. O ser humano não quer Deus. Ele não deseja o Senhor, por incrível que pareça. Ele está indisposto por natureza. Paulo vai dizer, eu não coloquei aqui, mas lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não aceita as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. Então, a primeira consequência da corrupção, por corrupção original, é o pecado original de Adão e Eva. Primeira consequência, indisposição. Segunda, incapacidade. Incapacidade. Além de estar indisposto, os homens, as mulheres, a humanidade, sem Deus, eles estão incapazes. Eles não podem se achegar a Deus. Paulo vai dizer em Efésios 2, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então essa é a segunda consequência, incapacidade. Além de indisposição, incapacidade. Terceira, adversidade. Eles estão adversos a todo bem. Eles estão indispostos, são incapazes, são adversos, são contra o bem. Percebam a profundidade com que o pecado trouxe e as suas consequências danosas na vida do ser humano. Quarta consequência, inclinação. Inclinação. O ser humano, ele é inclinado, dizem os teólogos de Westminster, para o mal. Por exemplo, coloque o bem e o mal diante do homem, dos homens. Sabe o que eles vão querer? O mal. É impressionante isso. Eles têm essa inclinação natural. E isso já começa, quem é pai sabe disso, isso já começa na idade da criança, na infância. A criança, ela é egoísta por natureza, ela fala minhas coisas, meus brinquedos, é tudo meu, é tudo para mim. Ela já nasce com essa inclinação. Você não precisa ensinar o mal. Parece que ela já nasce sabendo, já nasce craque nesse tipo de coisa. Agora, o bem, você precisa ensinar. Eu sou pai do Daniel, ele tem 9 anos, e você tem que ensinar várias vezes a mesma coisa, o mesmo conceito, para que ele possa entender. Agora, coisa ruim, não precisa ensinar, ele aprende, e as crianças, de uma maneira geral, aprendem com facilidade. Isso é a criança, o adolescente, o jovem, o adulto. Há no coração do ser humano essa inclinação para fazer as coisas
que desagradam a Deus. Duas referências bíblicas para nos ajudar. Romanos 5,6. Paulo diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Percebam essa expressão aqui forte, né? Ele diz que nós éramos fracos, pecadores, tendenciosos, incapazes, indispostos, adversos e inclinados a todo mal. É essa fraqueza. E aí Paulo vai dizer que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Todos nós éramos ímpios, andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor e precisávamos da graça do Senhor. Paulo diz que era nesse tempo, nesse momento de fraqueza, que Jesus morreu pelos ímpios. Outro versículo, esse daqui muito provavelmente você o conhece. Romanos 7,18, Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Observem que a palavra bem é destacada 2 vezes aqui no texto. E ele vai dizer aqui mesmo em Romanos 7, dentro do contexto, né, ele diz, aquele versículo conhecido: miserável homem que sou, pois eu não entendo o meu próprio modo de agir. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, que eu detesto, esse eu faço e está sempre diante de mim. Percebam, ele quer fazer o bem, mas a sua natureza é inclinada para o mal. Ele não precisa pensar muito para fazer o mal. Há alguns estudiosos que dizem que quando Paulo disse isso, ele estava falando antes da sua conversão. Esse versículo está ligado a antes da sua conversão, mas não faz muito sentido. Eu prefiro acreditar que ele está dizendo isso mesmo depois da sua conversão. Miserável homem que sou, pois eu nem mesmo compreendo o meu modo de ser. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu detesto está sempre diante de mim. Quinta seção, o tempo desta corrupção. A quinta seção tem a ver com o tempo que essa corrupção vai durar. A palavra-chave aqui é persiste, que tem a ver com persistência. Diz assim: esta corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados, e embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Aqui você tem as referências bíblicas da quinta seção, você pode conferir, Romanos 7, que mais? Tiago 3, João 1, Provérbios 20, versículo 9, Romanos 7 outra vez. Eu vou ler 2 versículos daqui a pouco. Veja aqui, vamos analisar um pouco a quinta seção, o tempo desta corrupção. Bom, com relação ao tempo, você já deve ter percebido aí no slide que esse tempo é a vida inteira. Enquanto nós estivermos vivos, há dentro de nós 2 naturezas, 2 gigantes que brigam e fazem oposição. A gente certamente já ouviu aquela história, lembra da história dos 2 anjinhos? É como se de um lado tivesse um anjinho branco, dizendo: agrade a Deus, faça a vontade dele, ande nos seus caminhos, obedeça-o. Lado direito, você como se tivesse um anjinho vermelho, dizendo: não obedeça a Deus, não leia a Bíblia, não ore, não tenha comunhão com Deus. Então você fica essa guerra de 2 naturezas. Essa corrupção, portanto, quando Jesus nos converte, essa corrupção não é tirada de nós. O pecado continua em nós.
Portanto, qual é o tempo desta corrupção? Os teólogos dizem, o tempo é durante esta vida, é a vida inteira. Observem, é inclusive naqueles que são regenerados. A regeneração significa o novo nascimento. É quando a pessoa nasceu novamente. Eu me lembro, por exemplo, de João 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos. Jesus diz o seguinte: Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver ou não pode entrar no reino dos céus. Portanto, mesmo os regenerados continuam com essa corrupção dentro de si. E o texto diz mais, e embora seja ela a corrupção perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Então, durante toda a nossa vida, todos os dias da nossa caminhada aqui na Terra, nós continuaremos com a presença do pecado em nós, infelizmente. Lembram-se, por exemplo, de Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que há uma guerra dentro de nós. Diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque eles são opostos entre si. Antes da nossa conversão, nós tínhamos a velha natureza. Depois da nossa conversão, nós temos uma nova natureza, transformada, mudada e adequada pelo Senhor. No entanto, Deus não tirou a velha natureza de nós. É por isso que às vezes nós temos indisposição para ler a Bíblia, para orar, para ter comunhão com o Senhor, temos as nossas dificuldades. Mas aí os teólogos foram categóricos, enfáticos para dizer que esta corrupção vai durar a vida inteira. E é curioso nós observarmos que, você já deve ter passado por isso, há dias na nossa vida em que parece que nós vencemos uma grande batalha. Tivemos um dia alegre, feliz, em comunhão com Deus, na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Aí veio o dia seguinte. Sabe o que aconteceu? Talvez nós precisamos novamente nos aproximar de Deus, fazer a vontade dEle, para que a velha natureza não prevaleça em nós. É isso que os teólogos estão dizendo, que esta corrupção, a corrupção que herdamos de Adão e Eva, vai durar toda a nossa vida. Duas referências bíblicas a esse respeito. Veja só, Tiago 3:2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Veja a palavra tropeçamos. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Erramos, falhamos, desobedecemos a Deus, não andamos de conformidade com a sua palavra. Tiago vai dizer, é fato que nós tropeçamos em muitas coisas, mas ele diz que se nós não tropeçarmos no nosso falar, somos varões perfeitos, não perfeitos sem pecado, somos varões maduros, capazes também de refrear todo o corpo. Agora, eu destaco essa expressão, porque todos tropeçamos em muitas coisas, é fato. Uns tropeçam na bebida, outros tropeçam na sexualidade, outros tropeçam na mentira, enfim, nós tropeçamos em várias coisas e em várias áreas da nossa vida. Veja, Provérbios 20, versículo 9, veja o que Salomão escreve. Ele faz uma pergunta aqui. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do pecado? Eu deixei essa palavra em amarelo, quem? A pergunta é clara, é transparente, objetiva, e a pergunta é, quem é que pode dizer?
Quem pode levantar a sua mão? Quem é que pode contar vantagem e dizer: eu purifiquei o meu coração, limpo estou do pecado? Quem é que pode dizer isso? Veja que Salomão está dizendo isso em Provérbios. Não é Paulo que está falando em uma de suas cartas às igrejas ou uma carta pastoral. É Salomão fazendo observações práticas da vida. E ele diz assim: quem é que pode bater no peito? Quem é que pode levantar sua mão e dizer: bom, o meu coração está puro, a minha vida, eu estou limpo, isento de pecado. Quem é que pode dizer isso? Resposta clara, óbvia, direta, objetiva: ninguém. Ninguém pode dizer isso. Só teve um aqui que foi perfeito, que foi o Senhor Jesus. Eu me lembro, por exemplo, de cabeça de Jeremias 17. Jeremias 17, 9 diz que o coração é enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Veja, portanto, se o coração é mau, é corrupto, ninguém pode responder a essa pergunta de Salomão positivamente. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do pecado? Ninguém pode dizer isso, porque ainda há restos da nossa natureza humana, pecaminosa, falível, falha e que precisa da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Última sessão, sexta sessão, o resumo é em forma de pergunta. O que o pecado traz? Vamos analisar aqui. Então, a palavra-chave aqui é pecado. Pecado. Todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrário, torna culpado o pecador em sua própria natureza, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, conforme nós podemos ver em Gálatas 3:10. E, portanto, sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Aqui você tem as referências bíblicas da sexta sessão. Vamos considerar um pouco aqui a sexta sessão. 5 coisas que o pecado traz. São essas palavras que estão em amarelo. Primeira coisa, culpa. O que o pecado traz? Traz culpa. Os teólogos dizem: torna culpado o pecador. O pecado traz culpa sobre mim, sobre você, sobre nós, sobre a raça humana. E a Bíblia vai nos ensinar que Deus jamais terá por inocente o culpado. O profeta Amós vai dizer isso, aliás, o profeta Naum vai dizer isso no capítulo 1 do seu livro, da sua profecia. Então, a primeira coisa que o pecado traz, culpa. Segunda, traz ira. Veja só, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus. Ira. Está aqui uma palavra pequena e nós não gostamos muito de citá-la, de estudar sobre ela. Normalmente nós gostamos dos atributos, entre aspas, positivos de Deus. Gostamos de falar sobre a bondade de Deus, sobre a sua graça, sobre a sua misericórdia, o seu amor, mas parece que nos esquecemos de propósito de outros atributos de Deus. O pecado traz a ira de Deus sobre os homens. Quer ver? E isso é muito complicado. Hebreus 10:31 diz o seguinte: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um Deus amoroso? É, mas Ele também é um Deus que se ira contra o pecado. Terceira coisa que o pecado traz, maldição. Maldição. Gálatas 3:10, Paulo vai dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O pecado traz maldição
Jesus, ele veio para resgatar a maldição do pecado, a culpa do pecado. Por causa disso, o pecado, portanto, traz maldição. Quarta coisa, morte. O pecado traz morte. Nós já falamos sobre isso daqui. As escrituras, de uma maneira geral, falam de 3 tipos de morte. A morte física do nosso corpo, a morte espiritual ou a incapacidade nossa pelas coisas de Deus e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Quando eu falo de morte eterna, eu não estou falando, obviamente, de aniquilacionismo. Não é isso. Morte eterna é a separação eterna de Deus, mas a pessoa não deixa de existir. Então, a quarta coisa é morte. Quinta coisa que o pecado traz, misérias. Misérias. 3 tipos de misérias: espirituais, temporais e eternas. O pecado traz miséria sobre a vida do ser humano. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus é um Deus santo. Ele não pode contemplar o pecado, ele não pode aprovar o pecado. Nós precisamos entender isso de uma maneira clara e consciente a esse respeito. Misérias espirituais, temporais e a pior de todas elas, miséria eterna. 2 referências bíblicas para nos ajudar a entender a última sessão. Efésios 2:3. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja que coisa forte. Muito forte a declaração do apóstolo Paulo. Ele diz que nós andávamos nessas coisas. Nós andávamos pelas inclinações da nossa carne e dos nossos pensamentos. Fazíamos aquilo que agradava a nossa carne, a nossa velha natureza. E aí Paulo faz uma descrição horrível, dizendo que e nós éramos filhos da ira. Ou você é filho de Deus, ou você é filho da ira, como também os demais. E a ira, como nós dissemos ainda há pouco, não é algo agradável. Hebreus 10:31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Outro versículo que eu já acabei citando, aparece na descrição da 6ª sessão. Gálatas 3:10, a parte B. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Nesse mesmo contexto, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É preciso que nós observemos que o pecado traz maldição. O pecado traz culpa, traz a ira de Deus. Quando Paulo se refere ele usa a expressão maldito aqui, ele está falando sobre o peso que o pecado traz. Se as pessoas quiserem viver, no caso lá, o pessoal na época dele, dos Gálatas, na época em que ele escreveu aos Gálatas, o pessoal queria viver debaixo da lei. Mas o problema é que viver debaixo da lei traz consequências sérias e danosas para o ser humano. Porque ninguém consegue observar, ninguém consegue cumprir toda a lei. Apenas o Senhor Jesus conseguiu isso. Lá em Mateus 5, a partir do versículo 17, alguma coisa assim, se não me falha a memória, Jesus diz que eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir toda a lei. Eu vim fazer o que o primeiro Adão não conseguiu. Aliás, é curioso nós observarmos que o primeiro Adão, ele fracassou, ele pecou num jardim bonito, todo belo, formoso. Porém, o segundo Adão foi um Adão vitorioso. Ele venceu
Perdão. Ele venceu no deserto. Mateus capítulo 4, nós temos a descrição da vitória de Jesus e da tentação sobre o diabo no deserto. Então, Paulo cita aqui em Gálatas 3:10, repetindo o versículo, a parte B, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Muito bem, esse era aquilo que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. Capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Essa imagem bem sugestiva aí, né? A gente sempre lembra disso. Uma cobra, uma serpente apontando para o Éden e uma maçã, é importante que se diga, eu não falei anteriormente, a Bíblia não diz que era maçã, a Bíblia diz fruto, nós falamos maçã. Lá em Jonas, por exemplo, a Bíblia diz grande peixe e nós falamos baleia. E alguém já disse que é assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Então esse era o capítulo que eu gostaria de tratar com vocês nessa manhã. Capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Próxima aula, nós vamos continuar estudando a terceira parte, mais um capítulo que fala sobre salvação objetiva. E o nosso assunto vai ser esse daqui, capítulo 7, do pacto de Deus com o homem. Então, semana que vem, o nosso assunto vai ser pacto, aliança, um capítulo muito bom, muito rico. Eu convido você para que você nos assista, nos acompanhe, mas isso é um assunto para a semana que vem. Por hora, nós ficamos por aqui no nossa aula de hoje, dessa manhã. Eu quero fazer uma oração nesse instante, agradecendo a Deus pelo tempo que passamos juntos, pela aula que tivemos, pelos aprendizados da palavra de Deus. Quero mais uma vez pedir que nós oremos para encerrar a aula da escola dominical de hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela aula que tivemos, pelos aprendizados que tivemos da tua palavra. Como a tua palavra é rica, ela nos ensina de uma maneira clara, transparente, a maneira que nós devemos viver e agradar o teu nome. Senhor, hoje estudamos sobre a queda do homem, do pecado e do seu castigo. O homem caiu, mas pela graça de Deus, o Senhor mesmo lá no Éden providenciou alguém, o Senhor Jesus, que viria no futuro para nos salvar. O homem caiu, isso passou a todos os representantes da raça humana, sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a raça. Mas nós louvamos o teu nome porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para se fazer maldição, como nós lemos na tua palavra. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Louvamos o teu nome por Jesus Cristo. Pedimos a Deus que tu nos dês a cada dia a graça de conhecermos melhor o Senhor, de estudarmos a tua palavra, de crescermos em graça e conhecimento diante do Senhor, e te agradecemos pela confissão de fé, esse documento confessional, esse símbolo de fé da nossa igreja, que nos ensina de forma sistemática os ensinos trazidos na tua palavra. Louvado seja o teu nome por tudo aquilo que tu és, que tu fazes e representas na nossa vida. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso domingo, e que nós o vivamos para a glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo, Deus abençoe a sua família. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser.